Lula sobre nova denúncia, o PowerPoint contra-ataca. PowerPoint é uma referência aí ao Ministério Público Federal, liderado aí pelo Dallagnol, o procurador Dallagnol. Essa notícia foi publicada aqui no Brasil 247 no dia 15 de dezembro de 2016, às 16 horas e 30 minutos. Nesse momento eu já tinha publicado o vídeo que fala da mais nova denúncia contra o Lula, que é Marcelo Odebrecht confirmando propina a Lula, segundo a revista Isto É e a Valor Econômico, mas também uma denúncia do Ministério Público, mais uma denúncia do Ministério Público contra Lula, dizendo que ele tem um terreno de não sei de quem, de Odebrecht, não sei o que lá. Bom, tudo isso está sendo explicado aqui nesse vídeo, você pode apurar mais. Esse vídeo, portanto, é a resposta do Lula e da defesa do Lula sobre o que aconteceu ontem. Afinal de contas, a gente vive num país democrático e é preciso também escutar a defesa. Existe uma acusação e é preciso escutar a defesa. Portanto, seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai comentar a notícia dentro do contexto. Nesse caso, a gente tem uma situação de que denúncias são feitas de várias fontes, de vários estados e várias cidades, por várias organizações contra uma só pessoa, né? Denúncia da justiça. Existe também uma grande cobertura da mídia para essas denúncias, dando um enfoque especial aí para essas denúncias sobre essa pessoa. Tudo que sai sobre essa pessoa é divulgado. Enquanto isso, o Lula e a defesa dele afirmam que estão sendo vítimas da prática de lawfare, que é justamente o uso da máquina, o uso do sistema jurídico, o uso do sistema de comunicação para perseguir uma pessoa. Nesse vídeo aqui a gente vai tentar entender se há uma perseguição de uma pessoa, que no caso aqui é o Lula, mas ela é feita também por alguém. Quem teria interesse em perseguir o Lula? Portanto, seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas, ajude o canal a crescer, compartilhando nossos vídeos nas redes sociais e também se inscrevendo no nosso canal. Lembrando que o nosso canal não tem censura, você pode ficar à vontade para comentar o que você quiser, você pode discordar do nosso levantamento. O importante, o intuito do canal é que você analise as notícias mais criticamente. Ontem nós publicamos a notícia que foi publicada pela grande mídia, então ela tinha essa parcialidade da grande mídia, que a gente sabe que a grande mídia é golpista, apoiou o golpe, apoiou ditadura militar, tudo isso, então eles são capazes de tudo por dinheiro, né? E ontem foi publicado esse vídeo aqui baseado no que foi divulgado por essa grande mídia. E hoje é a resposta, é o outro lado da coisa. Quem está do outro lado sofrendo a prática de lawfare, como diz aí a defesa do Lula. Portanto, vamos à notícia. Lula sobre nova denúncia, o PowerPoint contra-ataca. Aqui no Brasil 247 ele diz o seguinte: equipe de Lula diz que os procuradores do Ministério Público do Paraná, chefiados por Deltan Dallagnol, tinham que investigar uma nova história na busca obsessiva de tentar retratar o ex-presidente como responsável pelos desvios da Petrobras, depois que mais de 20 testemunhas inocentaram Lula e Marisa Letícia no caso Triplex do Guarujá. Veja o que aconteceu aqui. Nós temos o fato de que o Dallagnol, no intuito de provar que o Lula era o comandante máximo da corrupção no Brasil, ele convocou mais de 20 testemunhas. E aconteceu sucessivamente de todas essas testemunhas, a gente também vai mostrar isso aqui, de todas elas inocentarem o Lula, uma a uma. Depois de todos esses depoimentos, na tentativa de acusar, ele tinha que encontrar alguma outra coisa. Então, baseado nisso também, essas acusações só ontem foram duas acusações de duas fontes diferentes. Então, acusando o Lula de uma outra coisa, porque parece que existe uma tentativa desesperada de prender o Lula antes que alguma coisa aconteça. Essa coisa seria a eleição de 2018. Agora entra a acusação de um apartamento que também não é do Lula, pelo qual sua família paga aluguel pelo uso, e um terreno que não é nem nunca foi do Instituto Lula, onde, aliás, o atual proprietário hoje constrói uma revendedora de automóveis. Lula vê vingança contra seus advogados e diz que denúncia repete maluquices da coletiva do PowerPoint. Inclusive, em um outro vídeo eu vou comentar para vocês que a defesa do Lula resolveu agora processar o Dallagnol.
Eu também acho que já era hora, essa coisa de estar, sabe, o Dallagnol, a gente gostaria muito que ele investigasse a coisa certa, mas pelo jeito a única função do Dallagnol é perseguir o Lula, é especificamente perseguir o Lula. Eu não lembro aqui de nenhum caso que o Dallagnol disse assim, olha, o Romero Jucá, o Aécio Neves, o não sei quem, não lembro disso. Eu só lembro do Dallagnol, parece que ele foi empregado para perseguir o Lula, não lembro dele perseguindo outra pessoa. Se eu estiver enganado, fique à vontade para compartilhar o link aí nos comentários. Aqui o Brasil 247 diz o seguinte: o ex-presidente respondeu uma nota à nova denúncia apresentada nessa quinta-feira, dessa vez relacionada a um terreno para a construção da sede do Instituto Lula de um imóvel vizinho ao apartamento onde vive o ex-presidente, em São Bernardo do Campo, que, segundo os investigadores, teriam sido adquiridos com dinheiro de propina da Petrobras. Texto divulgado no site de Lula diz que procuradores do Ministério Público, chefiados por Dr. Leão, tinham que inventar uma nova história na busca obsessiva de retratar o presidente responsável por mais de 20 testemunhas inocentaram ele. Bom, aqui tem a nota do Instituto Lula e eu vou ler isso aqui diretamente do próprio Instituto Lula, onde está a notícia bem aqui. Vou até colocar aqui para frente. O PowerPoint contra-ataca, está no site do próprio Lula. Então a gente vai dizer o seguinte: depois de 20 depoimentos de testemunhas arrolados pelo próprio MPF, enterraram a farsa de que Lula seria proprietário do apartamento triplex no Guarujá, inclusive parece que eles estão parando mais de falar sobre isso, com os testemunhos comprovando que a família do ex-presidente jamais tiveram as chaves do uso do apartamento. E essa parte é bem interessante porque tem uma das funcionárias que trabalha lá, que ela confirma isso, que o Lula nunca teve a chave desse apartamento. Sendo apenas potenciais compradores do imóvel, os procuradores do Ministério Público, chefiados por Deltan, tinham que inventar uma nova história na busca obsessiva de tentar retratar o ex-presidente. Olha, pessoal, essa notícia da chave do apartamento, ela foi publicada aqui no dia 12 de dezembro de 2016. Engenheira diz que Lula era cliente em potencial para comprar triplex. É assim que é publicado. A afirmação foi feita em videoconferência na Lava Jato, depois a defesa de Lula discutiu mais uma vez com o juiz. E aqui nesse vídeo, ela está falando que o Lula jamais teve a chave desse apartamento. É claro que a notícia aqui está sendo meio que manipulada para que você não acredite nisso. Mas tem um depoimento aqui dela, da Mariusa Aparecida Silvas Marques, que diz que ele jamais teve a chave desse apartamento. O depoimento dela completo está aqui, eu vou deixar também o link para vocês, mas o fato é que tem um momento do vídeo que ela diz que o Lula era um potencial comprador, inclusive chegaram a visitar, mas que eles jamais tiveram a chave do apartamento, ou seja, nunca usaram o apartamento. E isso, de fato, é verdade. Após o apartamento que nunca foi de Lula no Guarujá, entra a acusação do apartamento que também não é do Lula, pelo qual a sua família paga aluguel de uso, um terreno que não é nem nunca foi do Instituto Lula, onde, aliás, o atual proprietário hoje constrói uma revendedora de automóveis. Em release, a Lava Jato admite que a denúncia seria uma reafirmação da operação, que uma vingança contra a atuação dos advogados de Lula, descrita como abuso do direito da defesa. Abuso de direito da defesa. Imagine, alguém se defender é uma coisa abusiva, na opinião dos procuradores aí da Lava Jato. E iniciativas legislativas no Congresso com as quais o presidente não tem qualquer relação, não sendo nem deputado nem senador. Os procuradores da República revelam que são contra a punição do abuso de autoridade, até mesmo do exercício do direito de defesa. Usam das suas atribuições legais como forma de vingança contra aqueles que insurgem contra ilegalidades praticadas na Operação Lava Jato. A denúncia repete maluquice da coletiva do PowerPoint, atropela a competência dos STF e da PGR, e ao fazer conclusões precipitadas sobre inquérito inconcluso da PGR. Quer reescrever a história do país para dizer a todos que os males seriam de culpa do Lula. Seriam culpa do Lula. Tenta atribuir responsabilidade penal objetiva, coisa completamente fora do Código Penal brasileiro. Então, pessoal, o que a gente vê aqui é sim, existe uma movimentação jurídica. Repito, não lembro do Dallagnol ter denunciado mais ninguém, né? O grande foco dele mesmo parece ser o Lula. E aí a gente agora vai analisar realmente, vamos passar no tempo aqui, vamos ver algumas denúncias que foram feitas aí contra o Lula e quem poderia estar interessado nisso, se houve de fato isso, né? Primeiro vamos aqui no site do consultor jurídico e vamos tentar esclarecer essa coisa de perseguição, de lawfare.
O site jurídico diz aqui, o consultor jurídico, ele diz aqui, lawfare, abusam do direito para destruir imagem de Lula, afirma a defesa de ex-presidente. As acusações contra o ex-presidente Lula têm como característica comum o uso abusivo e frívolo do direito para destruir sua imagem. A prática conhecida como lawfare é um dos argumentos utilizados pela defesa, feita pelos advogados, lá contra as denúncias. Lawfare é o termo que define o uso de direito para deslegitimar e incapacitar o inimigo. A Operação Lava Jato representa um típico exemplo de lawfare no seu sentido mais amplo e atual. Trata-se da utilização dos meios judiciais frívolos com aparência de legalidade para a cooptação da opinião pública, com o inegável objetivo de neutralizar o inimigo eleito, Lula, afirmam os advogados. Segundo eles, alguns agentes públicos que participam das investigações da operação promovem uma verdadeira guerra contra Lula e contra o projeto político que ele representa. Bom, a outra questão aqui, falta de provas. Os advogados destacam que na defesa não há nenhum conjunto gigantesco de provas, como afirmam os procuradores que investigam os desvios cometidos em contratos com a Petrobras. Dizem ainda que estão sendo prejudicados ao terem acesso limitado aos processos de seu cliente devido à tramitação oculta do inquérito. Então, a gente vê aqui e também uma opinião de alguém de fora do Brasil, a gente vai ver aqui, na Folha de São Paulo foi publicado, professor de Harvard vê presunção de culpa contra Lula na Lava Jato. Significa que, como não há uma prova concreta contra Lula, a justiça vê a presunção de culpa, quer dizer, ele já condena o Lula antecipadamente, e aí com o apoio da grande mídia tenta convencer a opinião pública de que Lula seria culpado. Veja bem, eu não estou aqui defendendo ninguém. Eu estou lendo a matéria para vocês e a gente vai analisar isso. Primeiro a gente tem que entender o que é lawfare. Especialista em lawfare, termo definido pelo uso de leis para fins políticos, o sul-africano vem sendo consultado pelos advogados de Lula, que adotam esse conceito. Bom, ele é professor, aqui o Lula afirmou o antropólogo John Kamaroff, 71 anos, ele é professor da Universidade de Harvard, Estados Unidos, Joe Kamaroff. Não conta aqui nenhum registro que ele é comunista. Caso você já vá lá e dizer, esse cara é comunista, ele é lá de Cuba. Não, ele é dos Estados Unidos, que é um país capitalista, conhecido por isso. Professor de uma universidade também capitalista, Harvard, muito boa por sinal. E não consta em nenhum registro que ele seja comunista, caso você queira argumentar nesse nível aí. Ele defende a substituição do juiz Sérgio Moro, ele, o professor, para dirimir questionamentos sobre sua isenção nas ações que pesam contra o petista. Ao vazar conversas privadas, mesmo que envolvam 20 pessoas, se Lula está entre elas, você sabe que é dele que a mídia falará. Isso é lawfare. Você manipula a lei e cria uma situação, uma presunção de culpa, sustentou Kamaroff, que é o professor. Em agosto, o STF considerou ilegal a parte das escutas telefônicas do ex-presidente que havia sido feita após o período autorizado. Moro, no entanto, já havia tornado pública a íntegra das conversas que causaram polêmica pelo palavreado de Lula, e especialmente pelo diálogo que a então presidente Dilma dá a entender que nomearia o antecessor ministro para garantir a ele o foro privilegiado. Então aqui tem a matéria que o professor também explica isso. Segundo especialistas, questionam a existência de provas usadas pela força-tarefa da Lava Jato contra o ex-presidente. Quero ser cuidadoso porque não se pode fazer julgamento legal sem todos os aspectos esclarecidos. Não faço ideia se Lula é culpado ou não e suspeito e ninguém o saberá antes de se apresentar um processo sustentado em provas. Pelas evidências que temos vistos, as várias formas de propina, é tudo muito, muito incerto. O ponto levantado pelo juiz Moro é muito menos conclusivo do que foi relatado até aqui. Então tem um momento que ele fala também da questão da convicção. E agora vamos analisar um pouco as notícias para saber se isso tem sentido. Esse é um negócio complicado e tudo mais. Vamos ver se tem sentido. Bom, a tática de guerra contra Lula. Aqui nesse vídeo eu estou explicando também aqui no canal Notícias Comentadas um pouco sobre isso. E a gente vê que essa tática de guerra ela tem um intuito não, digamos assim, não evidente, mas aparente, de eliminar o Lula da corrida presidencial. Porque o Lula venceria as eleições hoje no Brasil. As últimas pesquisas, todas elas, no ano de 2016, 2015, apontam que Lula ganharia as eleições no primeiro turno. No segundo turno, acontece alguns momentos em que, por exemplo, ele perderia para o Aécio em algum momento,
Só que o pessoal já está identificando o Aécio como o golpista mor do Brasil, né? Que inicializou, que colocou todo o país em crise em nome da sua ambição de ser presidente. Quem sabe o que está por trás dessa vontade maluca de ser presidente? É como se ele estivesse correndo atrás de um prêmio da Mega Sena. Parece que ele vai ter um lucro muito grande, então ele precisa urgentemente ser presidente. Nem que para isso ele quebre um país inteiro, e que há evidências também de que ele fez isso. Agora vamos analisar as notícias, algumas notícias contra o Lula. Por exemplo, essa aqui. Odebrecht deu a arena do Corinthians para Lula. Notícia não foi publicada em site pequeno, não. Foi na Folha de São Paulo. Essa notícia foi publicada também na Valor, na Isto É, na Globo, em um monte de sites, de que Odebrecht tinha dado a arena do Corinthians. Eu não vou nem comentar sobre esse caso, uma coisa tão ridícula como essa. Como é que a arena do Corinthians, a arena é do Lula, tá no nome do Corinthians, o Corinthians está pagando a prestação do financiamento de tudo. Tudo é feito pelo Corinthians e o Lula que é dono? Pois é, a grande mídia ataca também, num processo de tentar difamar. Outra, revista Veja descobre o plano secreto de Lula para fugir para a Itália. Publicou na capa, bota essas coisas aqui vermelho, o plano secreto de Lula para evitar prisão, pedir asilo na Itália. Isso aqui foi logo quando o Lula foi nomeado ministro pela Dilma, em março de 2016. Então a Veja tinha descoberto esse plano exclusivo, que era tão bombástico quanto a informação hoje de que o Marcelo Odebrecht confirmou o negócio da propina. Uma outra coisa interessante é que a revista a revista Isto É, que está acusando o Lula, está falando que o Marcelo Odebrecht confirmou propina, é a mesma que premiou Michel Temer como brasileiro do ano na sua premiação mais importante da história da revista. Brasileiro do ano, Temer. A gente questiona aqui nesse vídeo quais foram os critérios que eles usaram para nomear alguém que tem a maior rejeição política do país, que está fazendo propostas que não foram aprovadas, um governo ilegítimo, uma proposta de governo não foi aprovada pelas urnas, que deu o golpe numa presidente eleita, né? Qual foi os critérios que eles usaram para isso? É essa revista que está espalhando notícia de que o Marcelo Odebrecht tinha confirmado que deu propina para o Lula. Aí a gente tem, confirmando aquela coisa lá de que no depoimento do Ministério Público, várias testemunhas inocentaram Lula, e você tem aqui no canal Notícias Comentadas alguns exemplos, que eu vou deixar aqui o link para que você possa pesquisar. O Delcídio, o Nestor Severo, o Pedro Corrêa, Paulo Roberto e tem outros aqui, delação, o sócio da OAS, todos esses aqui inocentaram Lula, e era a grande esperança do Ministério Público que eles culpassem Lula. Mas, por exemplo, o Delcídio diz, o Lula sabia sim, não sei o quê. Não conseguiu apresentar prova nenhuma. Então, na hora que a defesa pergunta, eu disse, sim, mas vamos lá. Cadê a prova? Cadê? Mostra isso daí, isso aqui, aquilo outro. Aí o cara, não tem isso daí não. Eu só ouvi falar que alguém disse, que o cachorro comentou, que o gato escutou, que não sei o quê. Não tem nada concreto contra o Lula. Lembrando que a vida do Lula já foi revirada de cabeça para baixo desde o tempo que o Lula concorreu à presidência na sua primeira eleição. E nunca acharam nada. Bom, no lugar do Lula seria muita burrice se ele cometesse também alguma coisa, porque ele sabe que essa galera só espera um pequeno movimento dele para eliminar ele e fazer mais ou menos como fizeram com Mandela na África. Fizeram também essa prática de lawfare com Mandela e manteram ele na prisão por 30 anos. Eliminou ele totalmente do cenário político. Mais ou menos isso estão querendo fazer com o Lula. A consequência é que o Lula aprendeu a se defender, e isso, sabe, a gente pensa assim, até que enfim, porra, o cara é acusado, todo tempo fica nessa, não vou, deixa ele lá, é direito, democracia. Só que esse negócio vai crescendo, e se você não reage, você, de certa forma, se ficar calado, está admitindo a culpa. Então já era hora do Lula processar todo mundo que fica acusando ele, tá certo, é um direito dele de defesa. Você pode até duvidar da honestidade do Lula, alguma coisa, mas ele tem o direito de se defender. E quando ele parte para cima para se defender, joga o cara na justiça, os dois vão se enfrentar lá no tribunal e alguém vai ter que provar quem tá mentindo. Então é partir por tudo ou nada, sabe? É um negócio assim, agora beleza, você me acusou disso, então vem cá, prove. Se você não provar, eu vou lenhar com você. É assim que tem que ser.
Demorou muito para o Lula perceber isso, mas é assim que tem que ser. Então, totalmente apoiado aqui por processar o Dallagnol nesse processo, nesse caso aqui, né? Mais nesse caso. E o processo, eu vou fazer um vídeo extra sobre isso, diz o seguinte, porque o Dallagnol, gente, convidou um monte de testemunha para incriminar o Lula. E todas as testemunhas convidadas por ele inocentaram o cara. O Lula disse, não conseguiu provar minha culpa, beleza, então vou te processar agora por abuso de autoridade. Quero R$1 milhão. Tá certíssimo. Tá certíssimo. Eu pediria até R$100 milhões. Eu quero a sua casa, R$100 milhões. Eu quero lascar com você agora, porque você tá fazendo uma campanha difamatória contra mim. É isso que tem que ser feito. Eu acho que R$1 milhão tá até pouco. E agora, qual o grande medo do Dallagnol? Né? O grande medo do Dallagnol e do Sérgio Moro. Vocês sabem, minha gente, por que isso acontece no Brasil, esse negócio de perseguição? É porque essa gente, o procurador e os juízes, eles estão acima da lei no Brasil. Eles cometem abuso de autoridade, a única coisa que acontece com ele é uma aposentadoria mais cedo, com salário integral. Tipo assim, se o cara trabalhou 2 anos, ele faz um negócio desse, e é comprovado que ele fez abuso de autoridade, o castigo dele é se aposentar, né, e depois ficar só gastando dinheiro pro resto da vida. Imagine, o Temer agora quer aprovar a aposentadoria para a pessoa comum, o cara tem que trabalhar 49 anos. No caso de juiz e promotor, se ele trabalhar 2 anos e fizer um negócio desse, ele tá safo. Cara jovem, vai curtir a vida com um salário muito bem pago pro resto da vida. Então, compensa. A lei de abuso de autoridades aqui, que o Renan Calheiros quer colocar em votação e quer aprovar, ela combate justamente isso. Agora, estou defendendo o Renan Calheiros? Não, de maneira alguma. Renan Calheiros tem um histórico de corrupção aí de anos e anos, sempre apoiando, puxando o saco de todo mundo que está no poder, por isso que ele não cai. Tem que cair o Renan. Mas isso não significa que a lei de abuso de autoridade para juízes não exista. Todo mundo deve ser igual perante a lei. Então, na minha opinião, e agora eu deixo claro, a minha opinião, você pode ter a sua, eu tenho a minha, é que a lei de abuso de autoridade deve existir para combater o abuso de autoridade de juízes. Abuso de autoridade existe de diversas formas e no Brasil isso é provado. Você pode ver esse vídeo aqui e você vai ver que existem inúmeros casos de abuso de autoridade. Sem consequência para quem abusou da autoridade, somente para quem sofreu a penalidade. Exemplo, aquela menina de 15 anos que foi colocada na cela com 30 homens, foi estuprada por todos 30. A juíza, a consequência que ela teve foi se aposentar. Mas a menina de 15 anos é um trauma que nunca mais ela vai esquecer da vida dela. Aí você vai dizer, é criminosa, não sei o quê. Meu amigo, não interessa. A consequência teve para quem sofreu o abuso. Se ela vai lidar bem com isso ou não, teve consequência para ela. Agora, para quem cometeu o abuso, teve férias remuneradas, aposentadoria remunerada. E isso precisa ser combatido, porque juiz não é Deus. Nesse caso aqui, eles estão acima de Deus. É um negócio incrível. E a mesma coisa funciona para os procuradores. Então, por isso que o Dallagnol, por exemplo, está fazendo uma campanha muito grande contra a votação dessa lei de abuso de autoridade. Repito, na minha opinião, essa lei deve ser aprovada. Continuando aqui, Lula venceria as eleições, então esse aqui é um motivo, né? O Lula vence as eleições, imagine por que poderia ser perseguido. Né? E perigo do golpe aumenta. Aconselho que você também veja esse vídeo. Notícia do Brasil 247 diz que Temer e Tucano são delatados pelo Odebrecht, mas Lava Jato só condena Lula. E aí a gente se pergunta aqui nesse ponto o seguinte, quem estaria interessado que o Lula fosse preso? Se existe uma campanha de lawfare e pelas evidências a gente vê que existe contra o Lula, quem estaria interessado nisso? A gente vai ver quem é livrado pela Operação Lava Jato, quem é livrado pela justiça constantemente. E de fato, isso aqui é fato, o Temer não mais, o PMDB está na fogueira, fazia parte também do plano tacar o PMDB na fogueira, até porque o Tucano ele vai dar o golpe no PMDB para ele poder assumir em 2017. Lá pelas tantas eu já estou achando, desconfiando que não é golpe no golpe, tá? Parece assim, imagine a possibilidade do Temer já entrar nesse barco sabendo do que ia acontecer. Então, mesmo sabendo, ele entrou no barco. O que justificaria isso? Grana. Algumas evidências, a gente diz assim, olha, o Temer
e a tropa do PMDB está sendo acusado de vender leis e emendas parlamentares, vender para estrangeiras. No caso aqui, as empresas beneficiadas são petroleiras internacionais. Essa galera, se estiver pagando para essa turma, está pagando muita grana mesmo. Então pense, por que o pessoal, o Temer entraria numa dessa? Não sei, mas são evidências que a gente tem que considerar. Tá? Então, talvez fazia parte, porque o Tucano ele não poderia assumir a presidência, tinha que ser o vice da Dilma, tinha que tirar a Dilma e depois colocar o Temer. Só depois disso, provando alguma coisa contra o Temer, é que o Tucano gostaria de assumir a presidência. Agora, veja bem, o perigo disso é o fim da democracia no Brasil. Por quê? Porque um Tucano assumindo a presidência, ele vai estar em conluio ali com o Congresso, que é um chiqueiro. Então, o Congresso vai eleger um representante do Congresso, não mais do povo, do Congresso, vai colocar na presidência. E o presidente e o Congresso vão estar de comum acordo, o que te garante que eles não vão mudar a Constituição para manter esse cara no poder e evitar eleições diretas em 2018. Aí você vai dizer, mas é muito difícil mudar a Constituição. Acabaram de mudar com a PEC 55, cortando o direito, por exemplo, os pobres não poderão mais se aposentar. Porque não chega nem a 70 anos, como é que vai se aposentar? Não chega. 49 anos de contribuição, isso é quase impossível no Brasil. Direto, assim, quase impossível. Então, parece que faz parte do plano, sei lá, alguma coisa assim. Mas a gente vê o seguinte, voltando aqui ao tema, é que os tucanos, eles são inocentados pela justiça no Brasil. E eu vou citar aqui 2 exemplos disso. O PSDB sai ileso na CPI da merenda. Existe a máfia da merenda em São Paulo, que envolve mais de 150 cidades. Milhões de reais foram desviados, envolvendo aí a grande cúpula do PSDB na cidade, inclusive pessoas muito próximas ao Geraldo Alckmin, como o Fernando Capês, todo mundo do PSDB. E justamente esse povo saiu completamente ileso da CPI da merenda, que foi finalizada. Foi finalizada e não culpou ninguém do PSDB. Ninguém, nem menciona o nome deles. Esse é um exemplo. E a outra coisa, esse é o mineirinho da Odebrecht. A Odebrecht, na lista da Odebrecht está o nome do Aécio Neves. Aí você vai dizer, mas ele não pode ser investigado pelo Moro. Sim, mas o pessoal dele pode. O tesoureiro dele pode. Eles não têm foro privilegiado. Fizeram isso com o Lula. Fizeram isso com o PT. Por que não faz com o PSDB? O que impede o Moro de chamar o tesoureiro do PSDB? Nada impede. Por que não chama? A mulher do Cunha não está na cadeia. Por quê? Pense nisso. Quem está sendo beneficiado? PSDB está livre da Lava Jato. Nesse vídeo aqui eu mostro para vocês em alguns outros casos que mostram então, que comprovam isso, que o PSDB está livre da perseguição que se faz na justiça. Significa que hoje a gente vê uma grande perseguição, tanto midiática como de justiça, em direção, totalmente direcionada ao Lula, né? Muito mais do que ao PT, é ao Lula em si, porque existe um grande interesse, parece, de evitar que o Lula seja candidato em 2018. Tudo isso porque as pesquisas, nesse caso aqui a Datafolha, todo mundo está mostrando que Lula venceria as eleições. Para tirar ele do páreo, porque é um sistema covarde, entende? O cara não consegue ganhar no argumento, então ele vai tentar perseguir o outro, né? Para tirar ele do páreo, então faz isso. Agora, como é que o PSDB consegue fazer tudo isso? Para explicar esse assunto, você tem que ver esse vídeo aqui, em que mostra que o Brasil hoje é refém do PSDB. O PSDB tem o domínio dos 3 poderes no Brasil, na verdade até do 4º poder também da grande mídia, né? O executivo, legislativo, judiciário e a grande mídia. Como isso aconteceu? Isso é um processo histórico que vem de ano após ano, nomeando cargos específicos, né? E dominando todo o processo. Então você pode entender como isso funciona aqui nesse vídeo. O canal Notícias Comentadas, na minha opinião, o Morpheus, o Oráculo, eu estou dizendo a vocês que eu tenho uma preocupação muito grande de que se instale no Brasil uma espécie de ditadura do PSDB, uma ditadura de direita, porque existem elementos para isso. Primeiro, o domínio completo da máquina de comunicação,
Dificilmente você vê a grande mídia falar mal do PSDB, e isso é preocupante, né? Como também há o domínio dos poderes e a perseguição da oposição. A incriminação... Ai, caramba, até agora não consigo mais nem falar o nome. A criminalização da oposição e a perseguição dos opositores, que no caso aqui, grande parte sendo representado pelo Lula. Eles querem eliminar o Lula do sistema. Já convenceram parte da população, convenceram inclusive alguns patos que foram para a Avenida Paulista protestar, pediu o impeachment da Dilma e agora estão sem aposentadoria. Então há uma manipulação muito forte, é preciso reagir a tudo isso. O canal Notícias Comentadas dá aqui a sua contribuição por se importar pelo país, por acreditar que uma democracia ela deve ser representada pela diversidade de opiniões e não pela eliminação da oposição, da opinião oposta à minha. Com isso eu peço o seu apoio para compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais e também se inscrever no nosso canal, ajudando aí o nosso canal a crescer cada vez mais. Infelizmente, muitos dos nossos vídeos não conseguimos fazer curtos, porque para fazer uma análise mais completa, você precisa falar sobre muitas coisas. Então, alguns vídeos a gente pode fazer curtos, mas um vídeo de análise mesmo, pura, daquela mais braba, a gente tem que fazer longo. Os vídeos de notícias a gente tenta fazer mais curtos, mas os de análise, com certeza, eles acabam ficando mais longos. Não deixe de colocar aí a sua opinião, o seu comentário sobre o vídeo. Se você encontrou alguma coisa que é falha, coloque aí. Se você acha que o Morfeu você está errado, Oráculo você está errado, isso daqui não é assim não, coloque aí, fica à vontade. Lembrando que o nosso canal não tem censura. A gente parte para cima da arena e chama para o debate, chama para o embate. Se você tem opinião diferente, seja bem-vindo. Não interessa qual seja a sua opinião. Um grande abraço, então, e até a próxima notícia.